Este é o espaço, um conceito muito difícil de ser entendido. Alguns dizem que ele é infinito, outros falam que ele é finito, porém tão grande aos nossos olhos que parece infinito. Mas a pergunta é: será que nesse mar de escuridão que nos cerca, existe outra forma de vida que não seja a nossa? Ou quem sabe, seres que estão anos-luz à nossa frente e que até mesmo de alguma forma já notaram a nossa existência. Durante anos, os aliens viraram objetos de especulações das mais diversas teorias da conspiração. O Pentágono já reconheceu milhares de objetos voadores não identificados, e nos Estados Unidos, esses seres de outro planeta já fazem parte até mesmo da obsessão e da cultura americana. Porém, e se eu te dissesse que há um caso de aliens que está à frente de qualquer outro já visto? E se eu te disser que algumas pessoas chamam esse caso de o maior evento ufológico da história da humanidade, você acreditaria? Bom, esse caso, por incrível que pareça, aconteceu no Brasil, então se preparem, meus amigos, pois hoje estamos prestes a cobrir um dos eventos mais misteriosos do mundo, que ocorreu aqui no norte do país. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O ano era 1977, e nas pequenas comunidades ao redor de Colares, uma ilha tranquila no delta do rio Amazonas, algo estranho estava acontecendo. As noites, antes calmas e silenciosas, começaram a ser palco para fenômenos inexplicáveis. Os primeiros relatos vieram de pequenos vilarejos e comunidades isoladas. Pessoas falavam de luzes que se moviam de maneira inteligente, parecendo procurar algo. As luzes, muitas vezes descritas como esferas luminosas ou cilindros brilhantes, aproximavam-se silenciosamente, mas os efeitos que causavam eram perturbadores. Homens e mulheres começaram a aparecer com marcas inexplicáveis em seus corpos, queimaduras e pequenas perfurações, como se tivessem sido picadas ou submetidas a uma espécie de exame. O medo se espalhou rapidamente em uma comunidade tão próxima, onde todos se conheciam. E bateu aquele fogo do meu braço, né? Aquele fogo do meu braço. Aí eu fiquei me batendo na cama. Aquilo aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa, que eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pânico. As notícias em que as luzes estavam atacando as pessoas tornou-se um assunto comum. Muitos afirmavam que essas luzes sugavam o sangue ou a energia das vítimas, deixando-as fracas e apavoradas. Este fenômeno passou a ser chamado pelos locais de chupa-chupa. Eu vi a luz e fiquei apavorada, que nessa época meus filhos todos eram pequeninos. Até em cima da casa, era mais o medo que a gente tinha. Soltar foguete para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as pessoas. O mais surpreendente é que moradores que viviam a quilômetros de distância um dos outros também começaram a relatar os mesmos efeitos. Pequenas marcas no corpo que variavam entre homens e mulheres. Uma delas até hoje possui esse rastro do passado em seu peito. O pânico ficou tão grande que a polícia resolveu interferir. Mas como eles poderiam ajudar com algo tão sobrenatural assim?
Foi então que, sem recursos e com a população em desespero, eles apelaram para a Força Aérea Brasileira. Foi então que o capitão Bolívia Soares Nogueira de Holanda Lima, um militar experiente e respeitado, foi chamado para liderar uma missão de investigação. Essa missão foi batizada de Operação Prato, devido à descrição dos moradores que diziam que os objetos pareciam com pratos e discos voadores. Os habitantes locais estavam apavorados e muitos se recusavam a sair à noite. Nas casas de interior da região, era possível ouvir as cantigas religiosas e as orações contra aquilo que eles pensavam ser um mal maior. Outros acendiam fogueira e estavam preparados para lutarem com o que quer que aquilo fosse. O capitão Holanda pediu para que os moradores se acalmassem e se acampou com seus homens em alguma das casas abandonadas que lá existiam. No início, os fenômenos pareciam elusivos e que os moradores, na verdade, teriam enlouquecido. Porém, as coisas começaram a piorar quando os próprios investigadores começaram a presenciar luzes por si mesmos. Um dos militares voltou do mato em que estava caminhando e disse: "Eu vi uma luz naquela direção, porém, a mesma luz não voltou a aparecer." Eles duvidaram dele, mas os relatos se tornavam mais e mais frequentes. E noites sem dormir, com certeza lhe renderam frutos. E foi então que o capitão notou que talvez os moradores daquela região não haviam enlouquecido. A equipe começou a registrar fotografias e filmagens de luzes que se moviam de maneira inteligente, mudando de direção abruptamente e parecendo observar os humanos. Eles documentaram esferas luminosas, objetos em formato de disco e luzes que pareciam sondas. O capitão Holanda, cético por natureza, ficou intrigado e, ao mesmo tempo, perturbado com o que via. Enquanto os dias passavam, a equipe continuava a coletar dados, entrevistando mais testemunhas e registrando mais avistamentos. As histórias eram consistentes: luzes descendo do céu, interagindo de maneira inexplicável com as pessoas e o ambiente. Algumas testemunhas relataram que as luzes pareciam ter uma intenção, como se estivessem realizando algum tipo de exame ou coleta. Apesar da crescente coleção de evidências, o capitão Holanda e a sua equipe não conseguiram encontrar uma explicação lógica para os fenômenos. A operação, inicialmente planejada para ser breve, prolongou-se por meses. O mais estranho é que um caso que rendeu 500 fotografias, 16 horas de filmagens e 2.000 páginas de relatório detalhado simplesmente foi interrompido do dia para a noite. E a maioria desses registros foram arquivados e mantidos em sigilo pela Força Aérea. Alguns desses documentos foram revelados ao público apenas em 2008, enquanto o restante permanece longe dos nossos olhos. Em dezembro de 1977, a Força Aérea Brasileira tomou a decisão de encerrar a Operação Prato. Os motivos para o encerramento ainda são objetos de especulação. Oficialmente, a operação foi concluída porque não havia mais o que investigar. No entanto, existem teorias que sugerem outras razões, como a falta de resultados mais conclusivos, a pressão para encerrar uma missão sem respostas definitivas ou mesmo o receio de lidar com algo potencialmente fora do controle humano. A notícia do encerramento da Operação Prato rapidamente se espalhou. A mídia, que já estava acompanhando os eventos com crescente interesse, reagiu de diversas maneiras. Os jornais locais e nacionais publicaram artigos sobre o término da investigação com manchetes que variavam de relatórios objetivos a abordagens sensacionalistas. Alguns veículos de imprensa optaram por explorar o mistério e o medo em torno dos eventos. Manchetes chamativas e histórias exageradas começaram a surgir, sugerindo teorias da conspiração e encontros com extraterrestres. Relatos de luzes atacando moradores foram dramatizados, e as imagens capturadas pela equipe da Força Aérea foram amplamente divulgadas, muitas vezes fora de contexto. A cobertura sensacionalista teve efeitos mistos.
Por um lado, aumentou a curiosidade e a fascinação do público sobre os fenômenos inexplicáveis. Por outro, alimentou o medo e a paranoia entre os habitantes da região e o público em geral. Teorias de invasões alienígenas e experimentos secretos proliferaram, muitas vezes ofuscando os relatos mais sérios e as evidências coletadas pela equipe de Holanda. Mas será que um caso tão interessante como esse acabaria assim do dia para a noite e seria esquecido? Ouvimos muito falar em casos de aliens fora do país, mas um dos casos mais surpreendentes ocorreu aqui e ele é encerrado? Bom, para a maioria sim, mas para alguns não. Em 1997, o capitão Holanda, já aposentado, decidiu romper o silêncio e conceder uma entrevista ao ufólogo Ademar Gavert. Ele revelou detalhes sobre a operação e as observações feitas, confirmando que ele e a sua equipe haviam presenciado fenômenos inexplicáveis. Holanda descreveu como ele e a sua equipe testemunharam luzes e objetos voadores não identificados. Ele mencionou que as luzes exibiam comportamentos inteligentes, movendo-se de maneira coordenada e, por vezes, parecendo reagir à presença dos observadores, exatamente como os moradores relatavam. O capitão relatou que teve experiências pessoais muito próximas com esses fenômenos. Em uma das ocasiões, ele afirmou ter visto um objeto em forma de disco pairando a poucos metros de distância. Era uma luz azul muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Holanda confirmou que os relatos dos moradores sobre queimaduras e lesões causadas pelas luzes eram verdadeiros. Ele descreveu marcas que pareciam perfurações e queimaduras nas vítimas, corroborando as histórias em que as luzes tinham algum tipo de efeito físico nocivo. O capitão expressou sua convicção de que os fenômenos eram observados e reais, e não podiam ser explicados por causas naturais ou tecnológicas conhecidas na época. O mais estranho é que pouco tempo depois, após conceder a entrevista, Holanda foi encontrado morto em sua residência. O mais estranho era o motivo de sua morte. Afinal, ele era um homem durão e não demonstrava sinais de que faria algo tão extremo. No entanto, a proximidade temporal entre sua entrevista reveladora e sua morte gerou muitas especulações. Alguns acreditam que ele pode ter sido silenciado por revelar informações sensíveis, embora não haja provas concretas para apoiar essas alegações. O legado da Operação Prato perdura. A história de luzes misteriosas, encontros inexplicáveis e a morte suspeita de um capitão aposentado continua a intrigar e fascinar as pessoas. O testemunho de Holanda, combinado com as evidências desclassificadas, solidificou Colares como um dos casos mais bem documentados e misteriosos da ufologia mundial. E assim, a pequena ilha no Pará permanece um ponto brilhante no mapa dos mistérios não resolvidos do nosso planeta.